Você já acordou 3 vezes essa noite, não foi? E na noite anterior também. E na outra, e você sabe exatamente o que vai acontecer daqui a algumas horas, quando você deitar de novo. Aquela pressão, aquela vontade, aquele caminho até o banheiro que você já conhece de olhos fechados. Mas o que você não sabe é que o verdadeiro culpado não está na sua próstata, está no seu prato de jantar. E quando você descobrir qual alimento específico está causando isso, você vai ficar chocado porque provavelmente você comeu ele ontem. Eu sou a doutora Rafaela Monteiro e vou te explicar isso com clareza. Porque enquanto você acha que o problema é a idade, que é normal, que é genética, você está colocando na boca todos os dias exatamente os alimentos que incham sua próstata como um balão. E o pior não é isso. O pior é que você nem imagina quais são esses alimentos. Você acha que está comendo coisas normais, coisas que sempre comeu, coisas que sua família inteira come, coisas que sua esposa prepara com carinho, achando que está te fazendo bem. E é justamente por isso que você não consegue dormir a noite inteira. Agora presta atenção, porque eu vou te contar algo que a indústria farmacêutica prefere que você nunca descubra. Existe uma sopa simples que homens comuns estão fazendo em casa e que está literalmente esvaziando consultórios de urologistas. Não estou falando de chá milagroso, não estou falando de promessa mágica. Estou falando de uma fórmula que funciona porque ela ataca exatamente o mecanismo que está destruindo o seu sono. E esse mecanismo tem um nome que você precisa conhecer agora. Mas antes de te falar esse nome, preciso te mostrar o erro que você comete todas as noites sem perceber. Porque se você não entender esse erro, nada do que eu disser vai fazer sentido e você vai continuar achando que o problema está na sua idade quando, na verdade, está na sua ceia. Olha o que acontece dentro do seu corpo quando você come aquele prato de carne com arroz e batata frita às 9 da noite. Você mastiga, engole e pensa que acabou. Mas não acabou, na verdade está só começando. Porque agora seus rins que deveriam estar descansando são obrigados a trabalhar em modo de emergência para filtrar toda aquela proteína animal, toda aquela gordura saturada, todo aquele sal. E quanto mais trabalho eles fazem, mais líquido eles produzem. E sabe o que eles fazem com tudo isso? Mandam direto para a sua bexiga, mas espera que tenha algo muito pior acontecendo ao mesmo tempo. Esses alimentos inflamatórios que você acabou de comer estão fazendo sua próstata inchar agora enquanto você dorme. E quando ela incha, ela aperta sua uretra como se estivesse apertando uma mangueira. Só que não aperta só um pouquinho. Ela reduz em até 70% a passagem da urina. 70%. Imagina tentar esvaziar uma garrafa por um canudinho entupido. É exatamente isso que está acontecendo dentro de você. O resultado? Você sente vontade de urinar mesmo com a bexiga quase vazia, porque o problema não é a quantidade de urina, é a próstata inchada, mandando sinais falsos pro cérebro. Ela está dizendo que está cheia quando não está e o seu corpo acredita e te acorda de novo e de novo e de novo e pela manhã você está mais cansado do que quando deitou, porque você não dormiu. Você sobreviveu à noite e tem gente que vive assim há anos achando que é normal. Deixa eu te contar sobre o Antônio, um homem de 63 anos que veio até mim completamente desesperado. Ele chegou no consultório com olheiras fundas, ombros caídos, aquela aparência de quem não descansa há muito tempo, e me disse uma coisa que nunca vou esquecer. Doutora, eu não aguento mais. Eu acordo 4, 5 vezes toda noite. Minha esposa já nem reclama mais. Ela se acostumou com o barulho. Ela dorme no quarto do lado agora porque eu acordo ela toda hora, mas eu não me acostumei com o cansaço. Eu trabalho dirigindo ônibus e tem dia que eu preciso parar no meio do trajeto porque não aguento segurar. Ele abaixou a cabeça quando disse isso, porque para ele aquilo era humilhante. E quando eu perguntei para ele o que ele comia no jantar, ele me olhou sem entender a pergunta. Comida normal, doutora. Arroz, feijão, carne? Às vezes massa? Frango frito, linguiça, a comida de sempre, comida que minha mulher fazendo há 30 anos. Aí eu perguntei se ele cozinhava. Ele riu como se eu tivesse contado uma piada. Doutora, eu nunca entrei na cozinha. Isso é coisa da minha mulher. Ela que sabe dessas coisas. Eu não sei nem fazer um ovo. E aí eu entendi tudo.
O Antônio, como milhões de homens, foi criado acreditando que cozinhar não é coisa de homem, que cuidar da própria comida é sinal de fraqueza, que homem de verdade trabalha fora e come o que colocam na frente dele. E enquanto ele acreditava nisso, enquanto ele entregava completamente o controle da sua saúde para outra pessoa, a próstata dele inchou até destruir completamente a qualidade do sono dele. Mas isso mudou. E mudou de um jeito tão surpreendente que até a esposa dele não acreditou, porque na primeira noite depois que ele começou a fazer a sopa, ele dormiu 7 horas seguidas. 7 horas sem acordar uma vez. Pela primeira vez em 3 anos, ele acordou com o sol já alto, confuso, olhando para o relógio, achando que tinha parado, achando que tinha acontecido alguma coisa errada, porque o corpo dele já tinha esquecido como era dormir a noite toda, tinha esquecido a sensação de acordar descansado. E ele me ligou naquele dia meio emocionado, meio sem acreditar. Doutora, o que você me deu funciona. Eu dormi de verdade. E ele fez uma pausa e disse: eu tinha esquecido como é bom acordar sem dor, sem desespero, sem essa angústia de saber que a noite vai ser um inferno de novo. Agora você deve estar se perguntando o que tem nessa sopa que faz um efeito tão poderoso? O que tem nela que consegue fazer em uma noite o que remédio não conseguiu fazer em anos? E é exatamente isso que eu vou te explicar agora. Mas presta muita atenção nessa parte, porque aqui mora o segredo que separa uma receita qualquer de uma fórmula terapêutica real. O ingrediente principal é o tomate, mas não é qualquer tomate. E não é de qualquer jeito, porque quando você come um tomate cru em uma salada, você absorve muito pouco do licopeno, que é o composto que reduz a inflamação da próstata. Sabe por quê? Porque o licopeno está trancado dentro das células do tomate, preso, bloqueado. É como ter ouro dentro de um cofre trancado, mas não ter a chave. Você sabe que está lá, mas não consegue pegar. E a chave é o calor mais a gordura boa. Quando você cozinha o tomate em fogo baixo junto com azeite de oliva extra virgem, acontece uma coisa fascinante a nível molecular. O calor quebra as paredes rígidas das células do tomate, rompe elas e liberta o licopeno que estava preso lá dentro. E o azeite, que é uma gordura boa, dissolve esse licopeno e carrega ele direto para sua corrente sanguínea. Aí sim, ele chega na sua próstata e começa a fazer o trabalho de reduzir o inchaço célula por célula. A absorção aumenta em até 10 vezes mais licopeno, chegando onde precisa chegar. Mas espera que não acabou, porque tem mais 2 ingredientes que quando você combina com o tomate multiplicam o efeito em um número que parece mentira, mas é comprovado cientificamente. Cúrcuma e pimenta do reino. A cúrcuma tem um composto chamado curcumina, que é um dos anti-inflamatórios naturais mais poderosos que existem no planeta. Mais potente que muito remédio de farmácia, mas o nosso corpo não consegue absorver curcumina sozinha. Ela passa direto pelo sistema digestivo quase inteira, e você elimina 99% dela sem aproveitar nada até você adicionar pimenta do reino. A pimenta tem um composto chamado piperina, que funciona como um desbloqueador. Ela ativa a curcumina e aumenta a absorção dela em 2000%. Sim, 2000 não é 20, não é 200, é 2000% de aumento. Isso significa que uma colher de cúrcuma com uma pitada de pimenta vale mais do que 20 colheres de cúrcuma sozinha. É uma multiplicação absurda de potência. E ainda tem a cebola, que quase ninguém sabe o poder que tem. A cebola tem quercetina, que é um composto que relaxa os músculos da bexiga. Aqueles músculos que ficam contraídos a noite inteira, dando aquela sensação de urgência constante, fazendo você sentir vontade de urinar o tempo todo, mesmo sem ter quase nada lá dentro. Quando a quercetina da cebola se junta com o licopeno do tomate e a curcumina da cúrcuma, eles formam uma equipe que acalma a sua bexiga de um jeito que nenhum remédio de farmácia consegue fazer sem efeitos colaterais. Isso não é mágica, isso não é fé, isso é química, é biologia, é ciência pura. E agora vem a parte que você precisa gravar na memória, porque aqui muita gente erra e joga todo o esforço no lixo sem nem perceber. Quando você for fazer essa sopa, nunca, em hipótese nenhuma, use molho de tomate industrializado. Aqueles de caixinha, aqueles de saquinho plástico, aqueles que parecem práticos,
porque olha o que tem dentro deles quando você lê o rótulo. Açúcar, sal em quantidade enorme, conservantes, corantes, realçadores de sabor. E sabe o que o açúcar faz com a sua próstata? Inflama, alimenta a inflamação como se jogasse gasolina numa fogueira. E sabe o que o sal em excesso faz? Retém líquido. Obriga os rins a trabalharem em overdose a noite inteira para eliminar todo aquele sódio. E o resultado é você acordando de hora em hora com a bexiga explodindo. Então você acha que está fazendo uma sopa saudável, mas na verdade está jogando combustível na fogueira da sua próstata, está fazendo o problema piorar. E depois você acha que sopa não funciona quando na verdade o que não funciona é veneno disfarçado de comida. Use tomate fresco, maduro, vermelho vivo. Aqueles que quando você aperta cedem um pouquinho porque estão no ponto perfeito de maturação. Ou se não tiver acesso a tomate fresco de qualidade, compre tomate em lata, mas leia o rótulo com atenção. Se tiver açúcar, descarta. Se tiver muito sal, descarta. Se tiver mais de 3 ingredientes, descarta. O ideal é tomate e água. Só isso, nada mais. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo, porque eu quero saber quantas pessoas estão passando por isso agora e ainda não descobriram que a solução está na cozinha delas. Agora vamos ao que realmente importa, porque saber a teoria não resolve o teu problema. Você pode entender tudo sobre licopeno, curcumina, quercetina e piperina e continuar acordando 3 vezes por noite se você não agir. Você precisa fazer e fazer do jeito certo, do jeito exato, porque pequenos erros na preparação podem destruir completamente a eficácia da sopa. Então eu vou te ensinar passo a passo como preparar essa sopa da forma exata que o Antônio fez e que mudou a vida dele da noite para o dia. Mas antes disso, preciso te falar uma coisa importante. Tem muita informação errada circulando por aí sobre saúde da próstata. Muita gente fazendo as coisas erradas, achando que está se cuidando, tomando suplemento errado, comendo alimento errado, fazendo exercício errado e piorando sem perceber. É por isso que eu criei a guia médica para evitar os erros que danificam a próstata depois dos 60. É um material completo onde eu listo os erros mais comuns que homens cometem todos os dias e que estão destruindo a saúde da próstata sem eles perceberem. Erros que parecem inofensivos, mas que estão te levando direto para a mesa de cirurgia. O link está na descrição. Pega agora porque esse tipo de informação pode te poupar de muito sofrimento. Agora sim, vamos para a receita. E presta atenção em cada detalhe, porque cada detalhe importa. Você vai precisar de uma panela média de fundo grosso, porque o fundo grosso distribui o calor de forma uniforme e evita queimar. Vai precisar de 3 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem. Não pode ser azeite comum, tem que ser extra virgem, porque só ele tem a quantidade certa de polifenóis que potencializam o licopeno. Vai precisar de uma cebola média picada, 2 dentes de alho grandes picados bem pequenos, 4 tomates grandes bem maduros, 1 colher de chá rasa de cúrcuma em pó e uma pitada bem pequena de pimenta do reino moída na hora. Só isso. Não tem ingrediente secreto. Não tem nada difícil de achar. Mas a ordem importa e o tempo importa e a temperatura importa. Primeiro você a cebola e o alho. Coloque a panela no fogo médio com as 3 colheres de azeite. Espera o azeite começar a aquecer. Você vai saber que está pronto quando aproximar a mão e sentir o calor subindo. Aí joga a cebola e o alho. E aqui vem o primeiro erro que a maioria comete. Eles jogam tudo junto e deixam queimar. Não faz isso. Mexe devagar, constante, até a cebola ficar transparente e o cheiro característico começar a subir. Esse cheiro é importante porque significa que os compostos sulfurados da cebola estão sendo liberados e ativados pelo calor. Agora corta os tomates em pedaços médios. Não precisa tirar a pele, não precisa tirar as sementes. Joga tudo na panela. Os tomates vão soltar água. É normal, é esperado. Adiciona a cúrcuma e a pimenta nesse momento. Mexe tudo até ficar homogêneo. A cúrcuma vai tingir tudo de amarelo dourado. Abaixa o fogo para o mínimo. Adiciona meio copo de água filtrada. E aqui vem a parte que a maioria das pessoas erra e perde todo o benefício da sopa.
Elas cozinham 5 minutos e acham que está pronto. Não tá. Tá longe de estar. Você precisa deixar essa mistura cozinhando em fogo baixo por 20 minutos. 20 minutos exatos. E você precisa mexer de vez em quando para não grudar no fundo, mas não fica mexendo direto. Mexe a cada 5 minutos. Sabe por quê? Porque é nesse tempo longo, em temperatura baixa, que o calor suave vai quebrar completamente as paredes celulares do tomate e liberar todo o licopeno que está trancado lá dentro. E você vai saber que deu certo quando olhar para o azeite que está boiando por cima da sopa. Se ele mudou de cor de amarelo claro para laranja avermelhado, você acertou. Essa cor é o licopeno dissolvido na gordura. É a prova visual de que a sopa está carregada de compostos bioativos prontos para curar. É o sinal de que você fez certo. Se o azeite continuou amarelo pálido, você não cozinhou tempo suficiente. Volta para o fogo e deixa mais 10 minutos. Depois dos 20 minutos, você desliga o fogo, espera esfriar um pouquinho e bate tudo no liquidificador até ficar bem cremoso. Não precisa coar, não tira a fibra. Quanto mais fibra, melhor, porque a fibra ajuda o intestino a funcionar regularmente e um intestino saudável reduz a pressão abdominal sobre a próstata. Tempera com um pouquinho de sal marinho se quiser, mas vai com muita calma. O ideal é quase sem sal, meio dente de alho de sal no máximo. E pronto, tá feita a sopa que vai mudar as tuas noites. Tá feito o remédio natural mais poderoso que você pode preparar em casa. Agora vem a parte mais importante de todas, a parte que decide se isso vai funcionar ou não, como você vai comer isso, porque não adianta nada fazer a sopa certinho, seguir cada passo à risca e continuar comendo carne, arroz, macarrão, pão e batata frita na mesma refeição. Essa sopa não é acompanhamento, ela não é entrada, ela é a refeição completa. Você vai jantar só ela? Um prato fundo cheio, bem quente. 2 horas antes de dormir, nada mais. Sem pão, sem torrada, sem queijo, sem nada, só a sopa. E eu sei que você está pensando agora, mas doutora, eu vou ficar com fome. Não vai, porque a sopa é densa, é nutritiva, tem fibra, tem gordura boa, tem tudo que o corpo precisa. E o mais importante, a ideia não é encher o estômago até explodir. A ideia é dar pro corpo exatamente o que ele precisa para reparar a próstata durante a noite, sem sobrecarregar os rins com digestão pesada de proteína animal. E aí acontece o milagre, que não é milagre nenhum, é biologia pura funcionando do jeito certo. Quando você deita sem ter proteína animal em excesso no estômago, sem ter gordura saturada, sem ter sal demais, os seus rins finalmente descansam. Pela primeira vez em anos, eles não precisam trabalhar em modo emergência, filtrando o sangue a noite toda. E quando os rins descansam, eles produzem menos urina, muito menos. E quando produzem menos urina, você não acorda. E quando você não acorda, o corpo entra em sono profundo. E no sono profundo acontece a regeneração celular. E a regeneração celular diminui a inflamação. E a inflamação diminuída desincha a próstata. E a próstata desinchada para de apertar a uretra. É um ciclo virtuoso, mas ao contrário do ciclo vicioso que você vivia antes, esse ciclo te cura em vez de te destruir. E tem mais uma coisa acontecendo que é invisível, mas extremamente poderosa. Quando não tem comida inflamatória circulando no sangue, quando não tem pico de açúcar, quando não tem sobrecarga de sódio, o corpo finalmente consegue produzir corretamente um hormônio chamado hormônio antidiurético. Ácido é ADH. Esse hormônio é o guardião silencioso do teu sono. Ele trabalha a noite inteira concentrando a urina e mandando sinal para os rins produzirem menos líquido. Ele mantém a bexiga quieta e calma. Mas quando você come comida errada, esse hormônio não consegue funcionar direito. Ele tenta, mas não consegue. E aí não importa o quanto você segure, você vai acordar, porque o problema não está na tua força de vontade, está no hormônio desregulado pela comida inflamatória. Voltando pro Antônio, na primeira manhã, depois de dormir a noite inteira sem acordar nenhuma vez, ele me contou que acordou com uma sensação que tinha esquecido completamente. Alívio, não aquela pressão dolorida no baixo ventre. Não aquela urgência desesperada, não aquele medo de não conseguir segurar, alívio, paz, tranquilidade. E quando ele foi ao banheiro pela manhã, o jato saiu forte, decidido, firme,
como quando ele tinha 40 anos, como quando ele era jovem. Ele me ligou naquele mesmo dia. Voz embargada, emocionado, meio sem acreditar ainda. Doutora, eu não sei explicar o que aconteceu, mas eu me sinto leve. Eu me sinto vivo de novo. E a esposa dele, que escutou a conversa, pegou o telefone e falou uma coisa que me marcou profundamente. Ela disse: Doutora, naquela noite, quando eu acordei de madrugada por hábito, porque eu sempre acordo, o silêncio da casa me assustou. Porque eu já tinha me acostumado com o barulho, com os passos dele arrastando, com a descarga, com os suspiros cansados e naquela noite não tinha nada, só silêncio. Aí eu olhei para o lado e vi ele dormindo profundamente pela primeira vez em anos e eu chorei. Isso não é só sobre próstata, não é só sobre urinar menos vezes, é sobre dignidade. É sobre um homem que a vida inteira trabalhou duro, sustentou família, carregou peso, assumiu responsabilidades e merece pelo menos dormir em paz. É sobre não precisar planejar a vida inteira em volta de onde tem banheiro. É sobre não sentir vergonha de viajar. É sobre não ter medo de ir num cinema. É sobre recuperar o controle da própria vida. E o controle está na tua mão, literalmente na tua mão. Porque quando você segura aquela tigela fumegante de sopa quente nas duas mãos, quando você sente o vapor subindo, quando você sente o cheiro do tomate misturado com cúrcuma e cebola, você não está segurando comida comum, você está segurando a decisão de se cuidar, a decisão de não depender de remédio químico para sempre, a decisão de não aceitar passivamente que isso é normal só porque alguém disse que é da idade. Não é da idade, é da tua escolha. Escolha alimentar é escolha de saúde. E saúde não está no armário de remédios frios da farmácia. Está na panela quente da tua cozinha. Está na tua coragem de fazer diferente, de aprender algo novo, de entrar num lugar que talvez você nunca tenha entrado antes, que é a cozinha, e assumir o controle total e absoluto do que entra no teu corpo. Você não precisa de cirurgia. Você não precisa de remédio caro todo mês. Você precisa de informação correta e da vontade de aplicar essa informação. E se você chegou até aqui, se você assistiu até esse ponto sem pular nada, é porque você tem essa vontade. Você tem essa determinação, então não deixa isso morrer, não deixa essa informação se perder. Vai lá agora, separa os ingredientes, liga o fogão, faz essa sopa hoje mesmo e hoje à noite, quando você deitar, observa. Presta atenção no que vai acontecer dentro do teu corpo. Talvez não seja na primeira noite. Talvez você precise de 2 ou 3 noites fazendo isso certinho para reverter anos de inflamação acumulada. Mas vai acontecer, você vai dormir de verdade, sono profundo, reparador. E quando acordar de manhã, descansado com a bexiga vazia e sem dor, vai entender finalmente que a mudança que você procurava lá fora estava aqui dentro o tempo todo na tua decisão de agir. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você entendeu que saúde é conhecimento aplicado, se inscreve no canal, porque aqui a gente não repete o que todo mundo fala. A gente não vende milagre, a gente vai direto no que funciona de verdade, baseado em ciência e experiência clínica. E ativa o sininho das notificações, porque tem muita coisa importante que eu ainda preciso te contar sobre como proteger a tua próstata, como recuperar a tua virilidade e como viver com qualidade depois dos 60. Por agora, vai lá, faz tua sopa. Come ela quentinha 2 horas antes de dormir e dorme em paz, sabendo que você fez a coisa certa hoje.